Eu Você comecei no fazia estrabismo. estrabismo? Estrabismo. Eu fiz 15 anos de estrabismo. Fazia estrabismo, eu fui chefe de estrabismo alguns anos na Escola Paulista, né? Minha tese de mestrado é relacionada ao estrabismo. Eu mudei para a refrativa quando a refrativa começou. Eu falei, gente, olha que você sabe que a estrabismo é uma especialidade maravilhosa, mas não é uma especialidade que tem grandes novidades de tecnologia, né? E quando eu vi a tecnologia da cirurgia refrativa, aquela coisa de corrigir grau de óculos, falei, gente, isso aqui que é por aqui que eu vou. Tava todo mundo começando, não tinha ninguém que sabia tudo, né? Eu também não sabia nada, mas ninguém sabia muito. Fala, doutores, sejam muito bem-vindos ao maior podcast de carreira médica do Brasil. Depois de quase 300 episódios conversando com médicos e líderes da saúde, uma coisa começou a ficar muito clara para mim: o sucesso deixa pistas. E talvez uma das maiores oportunidades desse projeto seja sentar diante de pessoas que atravessaram décadas da medicina, continuam relevantes, continuam aprendendo e continuam apaixonadas pelos que elas fazem. Porque isso não é normal. Muita gente envelhece, mas algumas pessoas parecem continuar eternamente evoluindo. E o convidado de hoje talvez represente exatamente isso. Um médico que ajudou a construir a cirurgia refrativa no país, professor há décadas, formador de gerações de oftalmologistas, empreendedor ousado, extremamente metódico, apaixonado por ensino e que aos 70 anos continua fazendo cursos, aprendendo novas tecnologias, comprando novos lasers e planejando expedições de bike pela Europa. Hoje eu recebo o professor e chefe do setor de serviço de cirurgia refrativa da Faculdade de Medicina da ABC há muitos anos, sócio fundador da Laser Ocular ABC, uma clínica que nasceu aí de uma aposta gigantesca numa época em que quase ninguém acreditava no potencial da cirurgia refrativa no Brasil. Um médico que viu praticamente todas as transformações tecnológicas da oftalmologia moderna acontecer, mas talvez o que mais me chamou a atenção estudando essa trajetória foi perceber uma combinação rara: ousadia e método. Então, já se inscreve no canal porque hoje tem uma verdadeira aula de carreira médica, inovação, ensino, empreendedorismo, longevidade, disciplina, família e sobre como continuar jovem mesmo depois de décadas de profissão. Fala, doutor Edmundo Martinelli. Muita honra de ter o senhor aqui. Ricardo, estou sem palavras. Em plena começo de conversa, que emoção, Ricardo. Incrível. Como é que você sabe tudo isso da minha vida? Rapaz, olha, tem 6 anos que eu faço esse negócio. Ah, Hoje aqui é o nosso episódio 290, episódio emblemático aqui. Tudo que a gente faz muitas vezes, né, Edmundo, a gente acaba melhorando um pouquinho. Eu tô longe de fazer alguma coisa decente, mas, rapaz, a gente vai melhorando. Nesses 6 anos eu já evoluí um pouquinho. não, você está brilhante, maravilhoso. A tua apresentação, então, já derruba o entrevistado de começo. E Mas olha aqui, vamos lá, ó, vamos eu, conversar. eu, Legal. eu tô querendo, eu vou, já vou começar com você de uma forma diferente, que eu venho aqui arrumando uns ganchos diferentes para começar essas conversas. E É, hoje vamos começar não pela medicina, e sim pela bicicleta. O que olha que a aí. bicicleta representa hoje na tua vida? Que eu já vi que tem uma magrela ali atrás, pô. Tem mesmo. É meu treino em casa. É meu rolo que eu chamo, né? Fazer o rolo é isso aí. É verdade, dá para ver a bicicleta, dá, né? É verdade. Não, dá Então, pra ver, eu adorei, pô. Tá conectado aqui com a minha história. Eu não podia começar o episódio de outra forma, pô. Já me deu um é, gancho aí, poxa. então, a conversa é o seguinte: eu nunca fui do pedal antes, né? Eu comecei a pedalar, como muita gente, na pandemia. Eu tenho uma casa em Biúna, fiquei um mês parado, fechei a clínica na época da pandemia, que precisou fechar mesmo, né? Fui para Biúna e tinha uma bike lá, comecei a pedalar. Falei, o único esporte que eu consigo fazer é pedalar, até porque eu tinha um problema sério no joelho, uma artrose muito séria no joelho, que hoje eu já sarei, porque eu já estou de próteses, né? Já coloquei prótese nos dois joelhos. Então, a única atividade que era possível para mim era pedalar. Parece incrível, eu não sabia disso, que o pedal era absolutamente inofensivo para os joelhos, né? Aí comecei a pedalar e o único esporte que eu fazia, e os amigos do condomínio também faziam o mesmo esporte, só que eles tinham um nível maior, porque já pedalavam, encarei e comecei a pedalar nessa época. E me animei muito, inclusive eu fui evoluindo, comprei bike nova e hoje em dia virou meu hobby, meu único hobby, na verdade, de esportes que eu faço
que eu consigo fazer é o pedal. E aí, com essa turma do condomínio que pedala muito, na cidade eu não gosto de pedalar, minha bike fica lá no condomínio Ibiúna mesmo, né? E eu só pedalo ou na estrada ou em rotas, em mountain bike, estilo mountain bike, né? Então, essa minha paixão foi crescendo e hoje a gente faz viagens para pedalar fora. Nós temos até uma viagem programada agora para junho, para pedalar na Turquia. Pô, que Felizmente, beleza, hein? parece que a guerra não está chegando por lá ainda, né? Então, nós vamos pedalar de barco, nós vamos ficar em barco, chama Bike and Boat. A gente vai em um barco e do barco o barco nos deixa em alguns pontos, algumas praias, a gente vai pedalando, pedala 35, 40 e 40 quilômetros depois ele nos busca de novo. E o hotel é o barco, uma semana fazendo isso. Então, Quantas realmente é um hobby pessoas que vão virou nessa uma viagem? mania mesmo, né? Quantas pessoas vão nessa viagem normalmente? Nós vamos fechar 15 cabines do barco. 15 cabines, que é a capacidade do barco. 15 cabines vão toda a turma todos os amigos de Biúna. Rapaz, e É os legal. treinamentos? Os treinamentos também são em grupo? Então, não, a gente, cada um treinando. Claro que a gente é o grupo que pedala lá em Biúna, né? Esses passeios especificamente a gente faz de bike assistida, né? Aqui é bike elétrica, porque a gente gosta de filmar, gosta de parar. Tem gente que não é do pedal, entendeu? Eu diria que metade das pessoas, ou dois terços das pessoas que estão indo, não são do pedal. São amigos que querem pedalar, então vai todo mundo igual a todo mundo em Não, bike mas pera, elétrica. não, mas pera aí, esses amigos aí, eles apanham pra caramba. Aí eu vou trazer aqui minha experiência, Ah, você pode defender os teus amigos. Em 2023, Edmundo, eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eu fiz o caminho francês, saindo de Saint-Jean, os 810 quilômetros. a Quatro pé. dias do meu caminho, a pé. Meu Tá. pai foi comigo, meu pai tá com 73, então ele tinha 70 anos de idade, tua idade. E depois de uns 12 dias, eu ia pegar uma bicicleta para fazer as mesetas, que é a parte mais plana do caminho. E eu fui Uhum. com uma bicicleta normal, ele foi com a bicicleta assistida. Rapaz, o primeiro dia ele desistiu, cara. Eu desisti no terceiro, rapaz, que eu estourei meu Ah, joelho. Pô, a gente não treina, não é nosso hábito de bicicleta. Sem treinar é difícil fazer isso, pô. então, mas o pessoal está pedalando. Eu estou dizendo, não é pessoal. Veja, se fosse um pedal sem ser assistida, é difícil. É difícil até para a gente, né? Porque é uma semana pedalando. Então, a gente não pedala todos os dias, né? Mas na elétrica, a experiência nós já passamos. Não é a primeira vez que a gente vai, não. Já fomos para Sardenha, já fomos para Croácia, já fomos para Grécia. Todo nesse esquema. A gente já conhece esse esquema. Não é a primeira vez que a gente vai, né? Então, é possível, E sim. deixa outro ponto importante aqui, pô. Desculpa, tô aqui ansioso com a tua história. Tô igual o Jô Soares te interrompendo a todo momento. Mas essa viagem tem vinho bom? Claro, vinho bom, você falou? Ah, isso, Tem, pô. não, tem, a gente já está fazendo reserva. Quer dizer, o barco normalmente toda a alimentação é no barco. Café da manhã, uma refeição ao dia, e outra refeição a gente faz na cidade que a gente aporta, que a gente fica, né? Então a gente normalmente janta ou almoça, dependendo do que se decidir na hora, almoça no jantar ou no restaurante ou jantar, mas sempre tem uma. A comida normalmente é muito boa. Normalmente é muito boa. É uma empresa muito boa que chama Bike Expedition, né? Que faz o nosso roteiro todo. E me diz uma coisa, durante as viagens e durante os treinamentos, a caminhada, o pedal, e normalmente quando a gente está solitário, tem uma característica de esvaziar a mente, né? O que Verdade. que passa na tua cabeça durante as horas de pedal? Você tem razão. O pedal solitário é muito interessante, né? É o que você falou. Passa muita coisa na cabeça. Eu chego a ter tantas ideias pedalando quando eu vou sozinho. A maioria das vezes eu não estou sozinho, tá? Então a gente vai conversando e tal. Mas quando está sozinho, eu chego a parar para anotar no celular as coisas que me ocorrem, porque é uma coisa, né? O que flui de coisas no pedal sozinho. Você vai vendo paisagem e tal, mas vai acontecendo muita coisa. É muito interessante. Como eu te falei, eu chego a parar para anotar coisas que me vêm na cabeça naquele Sabe o momento. sabe o que que eu tenho feito, Edmundo, quando eu tô caminhando? Você tem um mini Plaud daquele, aquele gravador com inteligência artificial? Não, não tenho. Uma boa Rapaz, ideia. compra um mini Plaud. Ele tem um clipe, né, de imã, você coloca na Ah, tua roupa e você pode falar o que você quiser que ele pega. Aí você interessante. não precisarei parar para anotar. E depois ele ainda consegue fazer conexão com a inteligência artificial, ele consegue fazer o que você quiser com aquele conteúdo, rapaz. Fica Ah, bacana pra depois você me caramba. passa. Interessante. Não, eu Depois te você me passo passa mesmo, isso é aí. muito bacana. Eu tenho usado nas caminhadas, eu gosto muito. Eu comprei Ah, para ficar utilizando assistindo aula, ah, principalmente quando vou para congresso fora e tudo mais, me ajuda pra caramba.
Mas aí eu comecei a utilizar. Eu fiz o Caminho de Santiago ano passado de novo, a Rota Portuguesa, e aí eu fui Hum. utilizando todos os dias. A ideia era até fazer um livro com essas anotações, mas eu protelei até hoje, enrolei Pô, você é atleta no meio. também, hein? Porque caminhar não é. Você é um atleta também. Você tá. É que eu não sei tanto de você quanto você sabe de mim. Eu já tive minhas épocas, Edmundo, mas há É. muito tempo que eu fiquei aí, rapaz, sedentário, e aí a caminhada é que hoje é o que me salva. Hoje eu costumo fazer caminhada diária. Esse ano eu vou fazer o É. Caminho da Fé, vou até Aparecida. Sair de Águas da Prata e vou andando até Aparecida. Então, esse da Aparecida eu pretendo fazer de bike. É Faz, faz, caminho faz. da fé. Ele é um pouco longo, eu vou fazer um pouco mais curto, mas eu vou fazer o caminho da fé porque é uma promessa que eu fiz quando eu operei os joelhos. Falei, depois que eu operar os dois joelhos ficar bom, eu tenho que pagar agradecer a Nossa Senhora da Aparecida com fazendo o caminho da fé. Eu ainda vou fazer. Em outubro eu vou fazer. Só que eu vou fazer um caminho um pouco mais curto, mas simbolicamente eu estou indo para Eu vou Aparecida fazer em para. outubro também, pô. Vamos nos esbarrar lá no caminho, então. Eu caminhando, você de Você vai. bicicleta, hein, pô. Eu vou fazer, mas assim, uma coisa mais tranquila. A minha intenção é chegar em Aparecida de bike, né? Eu e minha esposa, a Marina, nós vamos chegar lá de bike e cumprir a nossa promessa de ir para Não, pera Aparecida aí, depois dessa. isso daí eu nem sabia disso. Sua esposa pedala junto? Ela tem uma elétrica, ela pedala. Na verdade, eu comprei, eu não tenho elétrica aqui. Eu só uso elétrica quando eu viajo, mas aqui eu pedalo com mountain bike mesmo. Mas para ela me acompanhar, eu comprei uma bike para ela elétrica para ela me acompanhar. Mas ela Pô, pedala também. foi uma boa ideia. Ah, então essa viagem aí é tudo em casal. Tudo em casal, exatamente. São Pô, que 15 casais. bacana, É muito rapaz. bacana. Não, é casais, é bacana. Por isso que eu digo, nem todo mundo está preparado para pedalar, nem todo mundo pedala, entendeu? Mas todo mundo consegue pedalar nesse esquema que a gente faz lá. E 35 quilômetros de elétrica não é muito. De elétrica não Não, é. dá pra fazer. É bom, Dá para fazer. é bom, é bom. É agradável, é um negócio que dá pra É, fazer. E você é daqueles que gosta de ficar tirando foto ou você é. é. Eu gosto de Ah, você é filmar. daqueles que para em tudo que é lugar pra tirar foto, né? Não, na verdade eu vou filmar para a turma. Eu sou meio que o diretor de cinema da turma. Então, normalmente eu filmo tudo, e depois da viagem a gente reúne em casa e eu faço uma edição grande do vídeo e mostro o vídeo, ponho música, eu faço uma edição, todo ano eu fiz. Todo ano a gente tem uma edição e a gente se encontra normalmente 15 dias, é o tempo que eu preciso para montar o vídeo, né? Aí a gente se encontra em casa para tomar um vinho de novo, reúne toda a turma e a gente assiste um vídeo. É Pô, meio que que um bacana, compromisso pô. meu filmar. Quantos anos vocês já estão viajando? Eu acho que essa agora é a sétima viagem que a gente faz, sexta ou sétima que a gente faz Uma fora. por ano ou duas por ano? Uma por ano, uma por ano. O Pô, ano então desde a passado, pandemia mesmo. desde a pandemia. O ano passado nós fomos para Puglia, na Itália. Que Fomos para Puglia. beleza. O ano retrasado para Sardenha, o ano anterior para Grécia, o outro ano para Croácia. Eu acho que essa é a sexta, ou quinta ou sexta vez que a gente viaja. Vocês têm que botar o caminho de Santiago nessa jornada aí, pô. Então, pode ser. É que, veja, a situação do barco é muito interessante, né? Você ficar num Ah, barco, é verdade, verdade, isso a gente verdade, não tem verdade. lá, essa é a questão. Não tem A lá, gente já, verdade. já fez a experiência de ficar em hotel, deixa eu ver, mas eu acho que a gente ficou em hotel uma vez, mas não é igual. Ficar em hotel e mudando de cidade e tal, não é a mesma coisa, né? A questão é o barco mesmo, essa é a diferença. Está todo mundo junto, navegando junto, pedalando junto, né? Então é uma coisa muito interessante. E a gente cada Pô, vez deve tem ser mais legal amigos mesmo. querendo ir, né? Toda vez, todo ano, não, ano que vem me convida que a gente vai, cada vez o grupo cresce mais, né? Porque fica a história, né? A gente um conta para o outro e contamina, né? E qual é o limite do barco? Normalmente é um barco para 16 cabines, 15 cabines, 10 cabines, não são barcos grandes, não. Normalmente é isso. Nós lotamos essa vez, nós fechamos um barco inteiro. Foi a primeira vez que a gente. É a primeira vez que a gente fecha um barco todo. E essa empresa, ela faz isso para grupos abertos também? Você consegue, Faz, e faz, faz. você. Se só quiser ir sozinho, eu também vou no grupo e acabo conhecendo pessoas, né? Nas outras vezes a gente conhecia pessoas, né? A gente era a maioria no barco, mas sempre tinha algum gente do mundo todo. Isso que é legal. Você conhece gente da Alemanha. Outra vez tinha um casal e filhos de Taiwan. A gente acaba conhecendo pessoas de outros países. Mas dessa vez só vai ter brasileiro e vai ser muito legal, porque vai ser a Copa do Mundo. Nós vamos para lá, né? Que é Já aconteceu quando a gente. verdade! Pô. é, Imagina, torcer, tá todo E, mundo levando e, e camiseta do vocês, e Brasil. vocês não levam nada de bicicleta. A empresa é que Não, leva nada lá e. não. Fornece tudo. Capacete, bicicleta, é tudo lá.
A gente leva só roupa e bermuda e camiseta, né? Para ficar no navio, né? É só isso, não precisa levar Caramba, nada. que bacana, irmão. É Pô, muito legal. isso daí é um super programa mesmo. E depois podia, depois me dá o link aí, vou botar aqui no. Vou botar pra fazer um merchan aí pra esse teu amigo aí do grupo pra mais pessoas irem atrás dele aí. O cara ganhar um dinheiro com isso aí. Não, é uma empresa, chama Bike Expedition. Inclusive, Bike Expedition? são duas irmãs que comandam. São duas Pô, que irmãs que bacana, são bacana. muito Programão, hein? bacana, muito legal. Realmente, e todo ano a gente faz com eles, porque já conhece a turma, sabe as nossas exigências, né? Quando não é bom. Uma vez nós acertamos no hotel, mas na hora eles falaram, gente, pode sair daí, já arrumaram outro hotel na hora, pediram mil desculpas, pagaram um jantar no restaurante. Não quer perder o cliente, viu? Mas eles são muito bons. O atendimento das irmãs realmente são 100% mesmo. Vale a pena. E me diz uma coisa: toda grande trajetória começa muito antes da escolha da nossa profissão. Então, a base do Fala Doutores, para mim, começa na origem de Uhum. tudo, organização e estrutura familiar. Para a gente saber quem você é hoje, eu preciso saber de onde você veio. Tá. Como é que é esse seu nascimento na Venezuela? Porque meu pai é venezuelano, tá? Começa por aí. Meu pai já falecido, Tá. meu pai e minha mãe já faleceram. Mas o que aconteceu? Meu pai veio estudar medicina aqui. Ele era bolsista, né? Se formou na Venezuela e ele conseguiu uma bolsa para vir estudar no Brasil, na USP. Então ele veio como bolsista, estrangeiro, tá? Tinha outros venezuelanos, inclusive. E aí ele morou em São Paulo, estudou na USP e conheceu minha mãe. Naquela época era questão de, e ficava em pensão, em pensões, né? As pessoas se hospedavam em pensões. E ele conheceu minha mãe na pensão que ele estava hospedado. Minha mãe era professora e ela estava em São Paulo dando aula e ela ficava hospedada, ela do interior, e ficava hospedada nessa mesma pensão. E eles se viam no café da manhã e tal. E o primeiro programa dele foi perguntar para ela onde que tinha uma igreja próxima. Que ele queria, né, porque ele tinha, meus pais eram muito religiosos, né? Então, o primeiro passeio que eles fizeram foi numa igreja, e na missa no fim de semana, né? E eles se conheceram, namoraram e casaram. E aí meu pai acabou tendo que voltar, né, foi meio pesado para a família da minha mãe, né, que era do interior. A filha mais velha conheceu um estrangeiro, um gringo, né, que vai saber de onde vinha, né? E conheceram e casaram e voltaram para Venezuela. Aí meu pai morou 10 anos na Venezuela, eu nasci lá. E eu só vim com 8 anos de idade para cá. Aí meu pai decidiu mudar. Eu tenho um irmão venezuelano também mais novo e uma irmã. Ele fez o curso de especialização de cardiologia, ele fez no México. Enquanto ele morou 2 anos no México, minha irmã nasceu lá. Então, eu sou o primeiro primogênito do venezuelano, uma irmã mexicana e um irmão mais novo venezuelano também. Aí eu vim para cá com 8 anos de idade. Então eu já não sou naturalizado há mais de 40 anos já, mas sou venezuelano mesmo. E qual suas boas lembranças da infância? Como é que A foi esse Venezuela. momento? Esse momento pós-Brasil já, depois de 8 anos de idade. O Venezuela, Então, você tem lembranças? Você era muito tenho pequeno. lembranças, eu tenho lembranças da Venezuela. Eu morava em Caracas. A Venezuela era um país maravilhoso, você sabe disso. Caracas era uma Miami. Só tinha carro americano, era uma coisa incrível, era lindo. E quando eu vim para o Brasil com 8 anos de idade, a família da minha mãe era toda do interior de Descalvado, né? E a gente foi para uma cidade pequena. E eu achava muito estranho, porque eu morava em Puxa! Caracas, aquela cidadona gigante, maravilhosa que era, né, naquela época. E eu chorava para minha mãe e falava: mãe, eu quero ir embora, aqui é muito feio. Eu achava, é uma cidadezinha pequena, né? Certo? Não era nada Lógico. feio, eu passei minhas férias inteiras com meus avós lá, mas quando eu cheguei eu tive um impacto sério porque era Brasil, era o carro o meu tio que era o melhor, que tinha mais dinheiro aqui, tinha um Cinca, tufão. E lá na Venezuela, aqueles carrões americanos gigantes, né? E aqui o Cinca era o carro top. Então isso me tocou muito. Falei, não, eu quero ir embora, quero ir embora. Isso aí, no fim, coisa de criança mesmo, né? E o que que era, e o que que eram os esportes? O que que era o teu hobby desse momento de infância? Era jogar bola, era leitura, Não, música? eu não lembro assim dessa idade. Claro que quando eu cheguei no Brasil, época da Copas do Mundo, o Brasil, né, era conhecido, eu jogava futebol com os primos, né, de brincadeira. Nunca fui grande, grande jogador de futebol, mas era um esporte que eu gostava de fazer. E depois eu comecei, quando entrei no ginásio, comecei a jogar basquete, né, porque não é que eu tinha muita altura, acabei crescendo depois. Mas o basquete sempre me animou muito e meu pai, falei, pai, você pode me dar uma bola de basquete de presente, né? Ele me deu uma bola de basquete e eu ia todo dia na escola, porque era um colégio em Rio Claro, que eu morava lá, e é um colégio que tinha uma área de esporte muito boa. E eu levava minha bola de basquete para jogar. E aprendi sozinho a jogar basquete. Depois joguei para a seleção de Rio Claro, eu morava em Rio Claro, né?
Cheguei a evoluir bem no basquete. Na faculdade eu joguei direto, né? Eu me formei em Santos, né? Joguei basquete em faculdade. Por isso que meu joelho foi embora. Por isso que hoje eu tive que trocar os dois joelhos. Que numa dessas eu lesionei os meniscos, né? Jogando basquete. Naquela época não tinha um tênis bom, né? Um tênis que protegesse. Era aqueles tênis sola grossa da All Star. Era o melhor tênis que tinha. Então, acabou com o joelho. Precisou operar os dois meniscos. Na época não tinha artroscopia. Eu tirei os meniscos dos dois joelhos. Então, você imagina o que que é isso, o impacto que é continuar jogando basquete sem menisco. Aí deu uma artrose brava e acabei agora, há uns 2 anos, tendo que trocar os dois joelhos. Mas aí eu já sarei de novo. Por isso que eu voltei a pedalar e tudo mais. Mas o basquete foi o meu hobby, meu esporte de juventude. Depois desse período de Santos, de faculdade, teu caminho natural era a cardiologia ou a oftalmologia sempre foi a tua escolha? Era cardiologia. Meu caminho era cardiologia. Eu era monitor de cardiologia desde o terceiro ano. Cardiologia era muito bacana, né? A cardiologia em faculdade é muito boa, não é verdade? As equipes de cardiologia, pelo menos a minha, e eu tinha um pai cardiologista, né? Então eu sempre quis eu era e eu colega de turma na faculdade de ciências, eu era o cardiologista da turma. Dava aula de eletrocardiograma, sabia tudo, é impressionante. Já no quarto, quinto ano eu fazia monitoria de cardiologia, eu era o cardiologista da turma. Ficava com meu pai nas férias, era um doido por cardiologia. E no último ano, no sexto ano, meu pai chega para mim e fala: Bom, meu pai era cardiologista clínico, né, em Rio Claro. Falei: Filho, é o seguinte, você é um cara estudioso, eu sei que você vai ser um ótimo cardiologista, mas por que que você não olha outras especialidades? Falei: Pô, pai, como assim? Né? Falei: Presta atenção em outras especialidades, especialidade cirúrgica, porque você não presta atenção em especialidade cirúrgica, porque o clínico é clínico, né? Não sei. Você não presta atenção em oftalmologia. E oftalmologia, eu falei: Como assim? Meu? Oftalmologia não foi uma boa cadeira para mim, não era, nem imaginava que ia fazer oftalmologia. Eu falei: Presta atenção na oftalmologia, porque tem cirurgia, você é clínico, é cirurgião, o teu concorrente não é qualquer médico, é outro oftalmologista. Então, ele olhou como profissão, né? E eu falei: Eu também não quero um filho que a gente vê muito a morte. Tem um sofrimento do cardiologista que eu via ele passar por isso. Meu pai, como era o único cardiologista da cidade, muitas vezes a gente ia sair de férias, tinha um infarto na cidade e ele não ia. E a família Sim. inteira ele ficava, porque ele não ia abandonar o paciente, né, infartado. E direto. Então, eu via meu pai acordando de noite para atender urgência. Não era fácil. Na vida do cardiologista no interior não era fácil. E ele falou: Eu não quero isso para meu filho. Por que que você não olha a oftalmologia? Falei: Tá bom, pai, vou olhar. Se você não ouve seu pai, que é médico, vai ouvir quem, né? Aí comecei a pesquisar no sexto ano, e nas clínicas, onde eu fazia internato, eu ia conversar com os oftalmologistas. E o que mais me animou, você não acredita? Eu fui ver a cirurgia, eu vi que o oftalmologista operava sentado. Falei: Olha que demais, porque eu sou alto, eu tenho 90 de altura. Então, para mim, a cirurgia ficar em pé o tempo todo era uma tortura quando eu auxiliava a cirurgia. Eu falei: Gente, por que tem que operar em pé tanto tempo, né? E ver o oftalmologista operar sentado, eu achei fantástico. Eu falei: Pronto. Olha só, eu falei: Meu pai, você acredita que o oftalmologista opera sentado? Ele falou: Eu sabia que eu operava sentado. Eu falei: Então, pronto. Falei: Vou fazer oftalmologia. E não teve nenhum momento em que você pensou, isso aqui pode dar errado. Eu acho que eu tô ficando Não, completamente maluco nesse laser. nada. Nunca. Graças a Deus, nunca. Claro que a gente tem apoio dos amigos, apoio da família, da minha esposa, né? Mas eu nunca pensei nisso. E ainda hoje eu não sou assim. Eu não penso que não vai dar certo. Não penso. E graças a Deus acho que o meu santo é forte, viu? Porque vai dar, eu sabia que ia dar certo. Sempre achei e nunca me arrependi. Outro ponto importante, essa história que você está falando, teu santo é forte. Você falou da questão da religiosidade dos teus pais. Você sempre foi muito religioso ou Não, esse excesso de religiosidade? Não, não, não sou religioso, não. Sou eu respeitador. Respeito, sim. né? Eu gosto muito, respeito muito, sou católico, né? Mas não sou religioso, como meus pais eram. Não sou mesmo. Ah, eu tenho um irmão muito Eu ia até religioso te também, mas eu perguntar não isso. sou. Hã? Você acha que não é religioso pelo excesso de religiosidade dos teus pais Não, ou não. natural da tua vida? Não, eu acho que é natural. Eu não sou, respeito demais, né? Mas não tenho essa religiosidade. Não acho que é por exagero deles, não. Eu acho que sempre gostei muito da religiosidade. Inclusive, todas as minhas conquistas, a minha mãe fazia uma promessa, e a promessa eu tinha que ir com ela em Aparecido do Norte. Ah, e você continua fazendo agora, né? Então, Pau o é em joelho aí, respeito a né? ela, exato. Eu acho que as coisas, quando acontecem, é uma coisa que minha mãe fazia. Tudo que era desafio dos filhos, ela prometia e ela era muito, e ela conseguia, impressionante. Isso é um dos motivos que as minhas coisas deram certo.
porque a minha mãe fazia as promessas de entrar na faculdade, de conseguir fazer residência, de conseguir dar certo no laser. Só que ela falava, filho, ó, preciso pagar uma promessa que eu fiz. Falei, qual é? Nós temos que ir para Aparecida juntos para pagar a minha promessa para você. Falei, vamos embora, vamos embora. Então eu sempre fiz isso. Quando minha filha entrou na faculdade, quando ela passou no CBO, entrou na faculdade, eu tenho uma filha oftalmo, né? A Paula. Eu também fiz a promessa, nós somos juntos. Falei, Paula, vamos seguir a tradição da família de cumprir as promessas de Aparecida. Nós somos juntos em Aparecida também, então a gente acaba fazendo a mesma coisa. Mas a religiosidade, assim, eu não tenho de ir à missa todo domingo, que é obrigação de católico, né? É uma obrigação de católico, e a missa eu não faço isso, não cumpro isso. Mas eu sempre fui. Na minha época de Rio Claro, eu ia sempre. Eu ia à missa todo domingo, era um pouco mais ligado a isso. Doutor Fernando, sempre comprou esses seus desafios ou ele Sempre. ponderava um pouquinho, você falava, peraí, Edmundo, agora você está Não, passando um pouquinho do limite, não, pô. Fernando não, pelo contrário. Você conhece Fernando Taxa? Conhece ele? Eu não conheço Fernando, mas Não, você eu precisa tô querendo, eu conhecer. tô querendo, eu tô querendo saber É se o ele cumpra. contrário. Fernando é o Ah, ele é lado. pior que você, pô? Não, não é que é pior. Ele é diferente. O Fernando é totalmente diferente de mim. Por isso que a gente sempre foi sócio, sempre deu certo. Fernando é todo. Você precisa conhecer o Fernando. Ele era o lado positivo ou negativo e às vezes invertia, entendeu? Mas eu sou o lado mais. Eu seguro mais do que ele. O Fernando é positivo pra caramba. Foi o melhor sócio que podia ter. E não era para ter mais ninguém, era para ser ele mesmo. Tudo deu muito certo por causa dele. E porque a diferença que nós sempre tivemos do outro. Quem nos conhece sabe que nós somos diferentes. Ele é o cara que usa tênis, eu uso sapato. Eu já tirei uma foto uma vez nós sentados do lado, ele de tênis branco e eu de sapato clássico. Falei, olha as diferenças aqui no pé, né? A gente é diferente mesmo, mas é uma diferença que dá muito certo e sempre deu. Nós somos sócios E, 30 anos, e 30 anos já. quando começa essa parceria? Começou quando ele se formou, ele foi meu ele foi meu residente no ABC, Ah, né? Fernando foi teu residente no Foi meu ABC? residente, foi meu residente. Bacana. Ele é mais novo. E aí foi meu residente, aí ele foi trabalhar no Hospital Brasil, eu já estava lá, e a gente acabou ficando junto, né? Ficando meio sócios, ficamos sócios na oftalmologia do Hospital Brasil. E aí, quando surgiu, ele já começou a fazer alguma refrativa incisional, eu não gostava muito, né? E aí, quando surgiu a ideia do laser, eu falei, Fernando, vamos entrar nessa história do laser? Ele abraçou na primeira também. Fernando é mais maluco do que eu, 1000 vezes. E ele encarou, numa boa. Eu falei, não, vamos em frente. E aí o negócio foi dando certo. Em que momento que você viu que tinha dado certo, Edmundo? Olha, a gente tomou um susto assim, não que a gente se arrependeu, mas tomou um susto porque a gente achou que abrir um laser aqui no Rio, em Santo André, a gente ia atrair todos os médicos que iam operar em São Paulo. Que todos os médicos do ABC iam para São Paulo operar. Então eu falei, não, vamos botar esse laser aqui, nós vamos ter muitos médicos indo operar. Não vinham operar. Os médicos não vinham operar com a gente, não prestigiaram o início do nosso laser. Eu falei, Fernando, somos nós dois. Chega, vamos lá, propaganda, mídia. E aí estourou, nós dois sozinhos que fizemos o laser andar. Claro que a gente hoje tem colegas que vêm operar, mas eram muito poucos, né? Tinha muito oftalmologista aqui no ABC e não foram para o nosso lado. Continuaram operando em São Paulo. Talvez por não acreditar muito, né? A gente não era da área de refrativa. O Fernando era um pouco mais, eu era estrabólogo, né? Então, talvez o pessoal não confiou muito no começo. Aí nós dois tocamos o lei sozinho. Em questão de um ano, a gente já estava com o movimento, já estava lotado. Chegamos a pensar em comprar outro equipamento de laser, para ter uma ideia. Em dois, acredito. Cada um tinha ter um laser. Ainda bem que a gente não fez isso, né? Essa, essa coisa nós não fizemos. Então, são essas decisões que deram certo. Até a sociedade também deu certo. Tudo assim acontecendo, né? Você E vai conhecer o desse. Fernando Dias. Você vai conhecer o Fernando, você vai Uau, ver. vou, pô. O doutor Fernando já está convidado para participar do Fala Doutores É, também, pô. Eu quero ouvir, agora eu fiquei curioso, eu quero ouvir esse outro é, lado aqui mais maluco ainda, poxa vida. não, Fernando é figura, figura. Não sei, eu acho que é experiência, né? É feeling. Felizmente, meus pacientes são muito fiéis. Eu consigo fidelizar muito o paciente, né? Até eu não tenho mais agenda, né? Porque a minha agenda não tem mais espaço. Porque eu tenho muito paciente Imagina. operado e os pacientes não querem voltar comigo. Eu falei, olha, você já fez a cirurgia refrativa, você já está ótimo, está zerado. Eu acho que você pode, uma vez por ano, fazer um check-up com um clínico. Não precisa ser comigo. Não precisa ficar nas filas de espera e fazer aquele monte de exame, topografia. Mas, doutor, eu quero fazer com o senhor. Algum problema de eu passar com o senhor toda a vida? E aí vem os filhos, vem os parentes. Então, a fidelização é uma coisa que acontece mesmo, né? Na verdade, os pacientes são meus amigos. É interessante isso. Os meus pacientes me conhecem, eu conheço eles porque eu até às vezes anoto coisas deles para lembrar, né? Falei, e aí, como é que foi ano passado? Você me contou isso? Falei, doutor, como o senhor lembra disso? Falei, não lembro. Eu anoto
porque, né, para ter assunto, né? Para você conhecer meu consultório, a minha sala de espera não tem cadeiras de espera, tem sofá. Sofás, como se fosse uma sala de espera, que era um sonho que eu tinha. Sala de espera de consultório, eu quero que tenha sofá, como se fosse a minha sala de espera. Se o cara tivesse a minha casa, então você vai ver sofá, abajur, lugar de revista, parece uma sala de espera de residência mesmo. Até hoje é assim. O pessoal do HOs da Vision One considera manteve assim, né? E não Legal. mexeram, e esse é o conceito que eu tenho. Então, os pacientes, na verdade, são todos meus amigos. Muitos deles são antigos. Eu sei a história deles, até coloco sempre um lembretezinho assim na minha ficha para lembrar, porque a gente não consegue lembrar todo mundo. E isso atrai mesmo. Segura. E outra coisa, você fidelizar um cara de mais idade, vai vir o filho, vai vir o neto. Eu tenho famílias inteiras, tenho pacientes que já operei a refrativa dos pais, dos tios, daqui a pouquinho chegam os netos também, né? Inclusive, quando as pessoas lá viam, lá os oftalmologistas colegas viam lá nas reuniões e tal, perguntar, Paula, por que você mudou de São Paulo para. Porque não acontece isso, normalmente o pessoal de Goiás vem para São Paulo. Por que você veio de São Paulo para Goiás? Teu marido veio para cá? Ela falou, não, não sou casado. Eu vim porque eu quis. Então, ninguém entende por que uma menina solteira toma uma decisão de ir para Goiás, sair de São Paulo, como estava, sendo que trabalhava na minha clínica, é minha filha conhecida, vem vir para Goiás, aparecer lá sozinha. Então ela falou, não, é uma decisão minha. Você vê que grandes decisões a gente geneticamente passou para ela também. E ela está muito bem, felizmente, montou o consultório dela, particular, e ela está indo bem, está evoluindo bem na área de refrativa e quando dá, a gente se encontra. Agora eu vou para lá também, ela vem para cá, veio para o Congresso. E você viu que ela se destaca bem nessa área. Não sei se você acompanhou na área de mídias sociais, Super, na área super, super, médica. Ela super. está muito bem nisso. Então, essa foi a terceira grande decisão da vida, vender a clínica. Concorda? Como a gente passa. Eu passei a minha vida tomando as decisões importantes. Essa foi uma grande decisão também. Vou te dizer que é uma das penúltimas decisões, porque tem outra decisão recente, importante também, que você já deve saber. Mas essa de fazer a venda da clínica foi uma coisa muito pensada, a gente passou anos avaliando, né? Felizmente, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Rafael, quando ele começou. Antes só tinha uma empresa fazendo consolidação, depois surgiu a empresa Visual One, que realmente nos conquistou na forma como começaram, nos sócios que já faziam parte, né? E a gente foi se aproximando, né? A gente é bem próximo do pessoal da Gaolhos também, né? Que também acabamos fazendo tudo meio que na mesma época, né? A gente já estava se aproximando, nós já estamos nos aproximando do Gaolhos quando o Gaolhos já vinha conversando com a Vision One. Acontece que nessas conversas tem muito sigilo, a gente, né, assina contratos de sigilo, então a gente não pode ficar. Você está negociando? Não, não posso falar se estou ou não estou, né? Então Uhum. todos esses de sigilo, a gente não pode se abrir, por mais amigo que seja negócios à parte, né? Então a gente não Sim. pode abrir muito a fase de negociação porque você assina um contrato de sigilo mesmo, né? Mas aí surgiu a ideia e a coisa andou. A gente tinha uma assessoria também para nos apoiar na preparação de toda a documentação, preparar a clínica. A clínica estava muito bem organizada mesmo, já tínhamos ONA, né? ONA nível 2. Então isso chamou a atenção do grupo e acabamos entrando também em uma decisão acertadíssima. Felizmente, foi outra decisão importante que deu certo, felizmente. Sucesso, sei lá, viu? Sucesso é quando as coisas que você planeja acabam dando certo para você e que tenha um reconhecimento. O reconhecimento não é, ele acontece, né? Eu não exijo o reconhecimento porque ele acaba acontecendo, né? Mas é a realização interna de você saber que tudo aquilo que você está fazendo está dando certo, né? Que aquilo que você se dedicou a cuidar de pacientes estão dando certo, os pacientes estão reconhecendo, estão gostando do que você faz, te reconhecem, os colegas te reconhecem, os teus discípulos te reconhecem. Isso é a sensação de sucesso, né? De que as coisas que você está fazendo estão dando certo. E tem um caminho ainda pela frente, aí tem muito tempo ainda. Tem novas coisas agora acontecendo, graças a Deus. A gente tem mais um desafio novo. Tá todo mundo muito animado, o pessoal da Vision One, do H-Olhos, isso aí na parte profissional. E na parte pessoal, você vê os filhos evoluindo, né? E agora a gente acaba sendo, só eu e minha esposa sozinho, porque os filhos não estão mais com a gente, e agora nós dois viajando aí com os amigos pedalando aí pelo mundo. Ah, para de falar só de coisa boa. Eu imagino que depois dessa venda, você deixa de ser o controlador, você deixa de ser o decisor. Como é que é o luto disso? É verdade. Você sabe que o nosso assessor, o cara que nos ajudava da JK, ele nos falava, falei, ó, Edmundo, você tem uma veia de líder muito forte, né? Eu Uhum. sempre, na verdade, a sociedade eu que
meio que liderava e sempre tive essa veia de liderança, é normal na gente, né? Então ele me falava, falei, Edmundo, você sempre comandou a tua clínica, você e o Fernando, vocês vão perder um pouco isso, começa a trabalhar isso porque realmente você vai mudar, a administração não é mais sua, você não vai dar tantas horas, você vai ter que pedir licença para fazer algumas coisas. E eu fui me adaptando, eu acho que fui me adaptando. Foi um pouco difícil mesmo, é uma fase que, né, você tem que aceitar, faz parte do negócio, né? E hoje está muito tranquilo. Hoje eu estou bem tranquilo, a coisa se organizou bem. Eu ainda tenho comando. Eles, felizmente, eu tenho comando de algumas coisas que eu acho importantes. E eu ajudo, eles me ajudam. E agora tem uma decisão muito importante de questão dessa tecnologia nova que vai chegar, que você deve estar a par também, porque você está sabendo de tudo, né? É E aí assim. o outro caminho que você escolheu dentro da profissão, e até te conectou provavelmente muito à Vision One, como você já falou, a questão da ONA e da acreditação, de onde que veio essa paixão aí pelo padrão, pela repetição, pela qualidade? Qual a importância da excelência na tua jornada oftalmológica? Eu acho que a gente, como oftalmologista, como cirurgião, tem que ser perfeccionista. Eu sou, dizem que às vezes é um defeito, né? Dependendo, você tá com muita manha, muita insistência, você é um perfeccionista chato. Mas eu sou perfeccionista. Então, o perfeccionista busca todas essas coisas de melhorar, de melhorias, né? Então, é o perfeccionismo mesmo, é uma coisa do meu pai também era assim, a gente tem esse lado, assim, genético de ser perfeccionista. Então, que o perfeccionista procura essas coisas, né? Procura as coisas em lado melhoria, às vezes um pouco insistente, às vezes chato, mas no fim acaba dando certo, né? A gente faz isso na profissão, faz isso com a família, né? Então, é assim. Quando eu vou visitar minhas filhas em Goiânia, elas falam, eu já mando uma listinha, o café da manhã eu gosto disso. Elas dão risada. Eu falei, só meu pai mesmo para dizer a marca do pão que ele gosta, o leite que ele gosta, o iogurte a marca do iogurte. Elas até põem no Instagram, olha meu pai chegando. É assim. E o ponto que você estava me colocando, e aí eu queria te perguntar, dentro de toda essa tecnologia nova, essa história aí do controle da presbiopia, É, laser novo das eyes, você está sabendo? você ainda tem frio na barriga para Olha. aprender e para começar a iniciar uma jornada nova na tua vida? Exatamente, isso que eu ia te falar. Olha o desafio que eu estava aguardando acontecendo de novo. Lembra que eu falei? Mudei para Santo André porque eu acho que tinha um desafio novo para acontecer. Eu não sabia o que era. Demorou 3 anos e está acontecendo. Então, essa questão, comecei a ver, a questão da presbiopia né, realmente é o que a gente está precisando, tem uma demanda gigante. Quem faz refrativa sempre ouve do paciente querendo saber se tem a cirurgia para perto. O máximo que a gente conseguia fazer uma monovisão, principalmente no míope, né, dava certo, mas não era o ideal até surgirem os programas de laser para presbiopia. E eu fui avaliando esses programas todos e vendo qual seria que eu daria mais certo, né? Eu avaliei vários programas, nenhum me convencia muito, nenhum programa de presbiopia me convencia, nenhum. Até que eu comecei a ver o Presbionde, né? Que é o programa, o software das AIS. Comecei a prestar atenção, fiz os cursos. O curso do Dan Heisten, que é o pai que mais investigou, ele faz Presbionde há 18 anos, não é uma coisa nova. É novidade, mas não é novo. E ele tem uma experiência gigante. Ele tem um consultório hoje em Londres, que ainda vou conhecer, não tive oportunidade, mas ele veio para o Brasil. Fiz o curso com ele, né? Inclusive, ele voltou agora no Congresso da Brascas. A gente ficou com ele direto, né? Ele fez várias palestras lá no nosso grupo do H-Olhos. E aí eu vi que essa plataforma era o que ia resolver. Então eu falei, bom, tá aí o que eu estou procurando, tá aí o desafio da Vision One, do H-Olhos, da laser ocular e do Doutor Edmundo. É encarar essa nova tecnologia. E eu fui muito bem apoiado pelo Rafael, que você conhece, é um cara visionário também. Ele enxergou isso, felizmente eu consegui fazer com que ele visse isso, e ele tem um poder grande, ele é o CEO, né? E ele comprou a ideia muito bem, né? E fez o investimento, fez a negociação toda lá com as AIS, com o grupo das AIS também, muito bom. E o Presbione está tudo organizado, as aulas, os protocolos, está pronto. Você não vai entrar de curioso, nem vai aprender fazendo cirurgia experimental em pacientes. Está tudo pronto, tem aulas, tem tudo escrito, né? O curso do Heinz é completo, eu já fiz quando ele veio para São Paulo, e vale a pena todo mundo que quer entrar nessa área, conhecer o curso dele, fazer o curso dele, e o curso dele tem depois você recebe todo esse material para você estudar.
É muito bem organizado, impressionante. Você não entra às cegas, não é uma coisa que você vai às cegas, não, né? Ô, Claro Edmundo, que a parte. eu sou um pouco suspeito, rapaz, que eu É. sou sócio aqui no Rio da Marcela Salomão. Marcela foi Ah, operar bom. com Dan, entendeu? Pronto, E ela pronto. tá assim, em êxtase, rapaz. Ela Encantada. só fala disso. Eu fico assim, pô, Só vamos fala mudar de disso. assunto, poxa vida. A Marcela é uma das minhas parceironas, né? A Marcela é fenomenal. Não sabia que você era sócio dela. Ô, Edmundo, só fala disso, rapaz. Não quer conversar sobre outra Não, coisa, pô. não, e ela fez nela mesma, ela foi É operar com nela Einstein. mesmo, pô. Passou por todos os perrengues normais da cirurgia, que a gente sabe que tem uma fase difícil. Agora encontrei com ela na base, foi lá, tá dando rindo à toa. E ela era Rindo à hipermétrope, toa. né? Ela é Exato. hipermétrope e presbítera, né? Ela é tem uma aparência tão jovem que eu nunca imaginei que ela era presbítera, mas hipermétrope e presbítera. Foi para lá, passou por todos os pós-operatórios, as dificuldades pós-operatórias, ela relatou isso nas mídias. Eu mandava mensagem para ela, e aí, Marcela, conta a verdade aí, como é que é isso aí? E hoje, na Brasco, eu encontrei, eu acho que quanto tempo? 6 meses operada, ela tá ótima, tá enxergando Ótimo. de Isso perto. Eu aí. falei, tá vendo? Aí esse é o caminho. Eu falei, gente, eu tô achando que até tô tentando atrasado nessa história aí. E tem muito médico oftalmologista que fez presbiones. Muitos. No curso do Einstein, ele colocou no palco 10 colegas que faziam presbione nos pacientes. Dos 10 colegas, 7 eram operados. 7, e os que não operaram, porque não eram presbíteros ainda, porque eram jovens. Não são presbíteros, mas todos os presbíteros já tinham sido operados. Colegas oftalmologistas. A Marcela operou depois, eu falei com Márcia feliz da vida, Márcia Toledo, Massa Toledo, ela realizada estava lá. também, super Quem mais? feliz. Quem mais? Não, eu falei com as duas, são as duas que Ah, eu só com as duas. conversei. Isso. A Márcia é recente também, ficou ótima. A Márcia era métrope, né? Foi fazer em Porto Rico com um colega lá que tem bastante experiência. Voltou fascinada. Ela estava no curso do Einstein já operada. A Marcela estava fazendo o curso ainda, eu acho, né? Eu acho que sim. Nossa, a Marcela é o case do Presbione mais recente, né? Ela tá realizada. E ela é super expansiva, né? Então ela é a melhor garota Super, propaganda do super. Presbione, é ela. Melhor propaganda, a Marcela tinha uma resistência gigantesca na questão das mídias digitais, mas ela entrou nessa história aí do Presbiontic de cabeça e agora ela virou uma influencer de mão cheia, É. sabe? Isso é muito bom. Eu acho Não, muito muito bom. bom, porque isso divulga. Hoje os pacientes procuram, quero fazer o presbiônio. Ele sabe o nome da técnica, entendeu? Por Não, causa dos colegas. e esses cases são muito legais, né? É, verdade. Eu Nossa, acho que só vão aumentar. E aí, para o sempre nosso último bloco aqui da nossa conversa, para eu respeitar o seu tempo, tá ótimo. o que que mudou aí quando sua digníssima filha vira sua colega de profissão? Olha isso sim, né? Você ter um filho que segue a tua área é legal, né? Fez residência comigo aqui no ABC, ela fez residência aqui, trabalhou comigo na laser ocular um tempo e depois que a coisa ela viu que ela tem um dom administrativo muito bom também. Ela me ajudou muito na clínica. Depois que ela entrou, ela também cuidava da área administrativa, mas quando assumiu a Visual One, claro que a área administrativa passa a ser da Visual One. Então ela falou, ó, pai, ela sempre pensou em morar em Goiânia. Por quê? A família da minha esposa tem fazenda lá, né? Então, elas passaram todas as férias delas passavam com os avós na fazenda. Então, Goiás é uma coisa né? Um encanto de infância delas, né? Passar as Uhum. férias com os avós, ficavam 2 meses lá na fazenda, a gente ia para lá também. Então, elas tinham essa ligação muito forte com o Goiás. E a minha filha mais velha, a Renata, é veterinária. Casou com um veterinário, então o casal foi morar em Goiás cuidar de reprodução de cavalos. Então eles moram lá, acho que 10 anos ou mais em Goiás. E a Paula, e a gente sempre vai para lá. A irmã mais velha, são duas filhas, né? A irmã mais velha lá e a Paula sempre achando que ela queria ir para Goiás um dia. Na hora que ela viu que esse lado administrativo ela não precisava mais ficar, ela falou, pai, eu acho que eu vou experimentar mudar para Goiânia. Né? E acabou indo para lá. Quer dizer, ela fez aqui fellow de catarata com a gente, voltando um pouquinho à formação dela, fez fellow de catarata, me acompanhava na refrativa e no fim ela ficou um tempo na faculdade, no ABC também, e no fim, por essa decisão de mudar para Goiânia, ela acabou olhando mais para o lado da refrativa. Ela falou, pai, eu acho que eu vou fazer refrativa que nem você. Tudo bem? Eu falei, ótimo, vamos falar, vamos conversar do mesmo assunto também, né? A mesma especialidade. E hoje o nível dela está ótimo. A gente no congresso discute, ela vai ver uma coisa ou ver outra, a gente discute entre a gente. É muito interessante isso, né? O nível que ela chegou já, ela faz presbione que eu ainda não comecei a fazer, porque ela opera lá no Ver, né, da Márcia, ela opera na suíte lá, já está fazendo presbione. Eu não fiz ainda porque não chegou, o equipamento está para chegar agora em junho, né? Então ela tem mais experiência prática no presbione do que eu, né? Você vê como que acontece? E ela está evoluindo muito bem. No Como é CBCO também, que, ela. como é que é vê-la
construindo o próprio caminho, Então, muito conseguindo legal. aí, conseguindo respeitar e entender as escolhas dela. Sim, ela é também. Eu acho que ela está fazendo as decisões que eu fiz também um dia na minha vida de um jeito, ela está fazendo de outro. A genética eu acho que rola aí, né? Porque são decisões importantes. Agora, antes de você complementar esse episódio, nós teremos um momento surpresa que eu Opa, queria aqui encaminhar aqui para um áudio que foi feito por uma pessoa muito especial para você, e né? aí você agora só escuta. Mas mais do que um exemplo, hoje meu pai para mim é um amigo. Ele é um amigo de profissão, um amigo de vida e um exemplo admirável. Eu, eu, eu me sinto muito privilegiada por conviver com ele e por compartilhar um ponto tão central da personalidade dele, da individualidade dele, que é a oftalmologia, sabe? Tem um lugar especial dentro dele para oftalmo e é um lugar que eu consigo acessar. Por ser oftalmologista também, a paixão dele está nisso. E compartilhar uma paixão em comum é compartilhar um ideal, né, em comum. Então, para mim, ele é isso, assim, ele é o equilíbrio perfeito entre ousadia e metodologia, entre você amar, cuidar, mas sem prender, libertando. Ele, por muito tempo, foi um exemplo grande para mim, e eu sinto que hoje, me mudando, ficando um pouco mais distante, eu tenho a perspectiva do que ele foi, do que ele é na minha vida, sabe? E eu tenho autonomia de dar os meus próprios passos. E aí onde ele se tornou um amigo, porque deixou de ser um exemplo à frente, sempre à frente a ser seguido, e começou a andar do lado. Então hoje, quando eu vejo a gente juntos, fazendo um curso, aprendendo um presbionde, compartilhando as aulas que a gente vai dar no congresso, ele apresentando as palestras dele para mim e eu apresentando as minhas para ele, eu me sinto privilegiada porque eu acho que é um lugar que ele sempre curtiu muito sozinho e hoje a gente curte isso juntos e como amigos mesmo, sabe? Então a gente anda lado a lado, eu admiro ele profundamente, mas essa admiração também não me restringe, é uma admiração que me dá. Eu olho e falo, tá, dá para chegar lá mais, dá para ir mais para cima, mais para frente, mas eu posso ir pelo caminho que eu quiser, da forma que eu quiser e do meu jeito, e eu tenho espaço para isso. Então, para mim, o meu pai é um exemplo de um amor. Olha lá, você ia me fazer chorar, né? Claro. De um amor que liberta, de um amor que. Um amor que conduz e que ao mesmo tempo liberta. E eu sou extremamente grata por essa troca que eu tenho com ele, por essa oportunidade. E é incrível, assim, é maravilhoso. Eu voltei do congresso que a gente fica junto 4 dias. Eu sinto saudade de estar com ele, assim, porque é muito gostoso e eu tenho noção do privilégio que é. Acho que é isso. Dura. Que legal, né? Muito legal. E você sabe que no congresso, como eu moro em Santo André e ela vem para cá, a gente fica no hotel, né? Nós ficamos nós dois, né? Então a gente ficou junto, né? Ficamos no hotel perto do congresso. Então é uma integração total, né? A gente passa dia e noite juntos, né, nesse momento de congresso. É muito legal. Ah, parabéns, você merece, Edmundo. Ela fala uma frase muito forte, né? Que meu pai deixou de caminhar à frente e passou a caminhar ao meu lado, né? É, E isso isso deve ser mesmo. um baita de um orgulho, né? Que você Oh, escuta, isso é né? muito legal. Eu sinto isso agora. É muito interessante, né? Ter ela, ela me ensina muita coisa também. Ela já tem experiência, né? E tem a juventude, né? Essa parte jovem, isso que eu ia falar. O que me motiva também, ó, tem lágrimas escorrendo aqui, ó. O que, peraí.
o que me motiva também e me deixa assim, esse espírito meio que jovem de querer fazer as coisas ainda, com 70 anos de idade, essa convivência com jovens, né? A faculdade tem isso, né? Eu convivo com residentes que quando eu comecei na faculdade, eles não tinham nem nascido. Os residentes que estão hoje lá, os fellows, eu até brinco. Quando eu vou dar aula, eu falei, olha, eu estou aqui há 40 anos, 42 anos, provavelmente vocês não tinham nascido e provavelmente os pais de vocês não nasceram ainda quando eu entrei aqui. Tá desse jeito, né? Então essa convivência com juventude também passa para você energia jovem, né? E ter uma filha fazendo oftalmologia, né? As filhas jovens aí, a outra filha mais velha na área da veterinária, que é uma área médica também, ligada a cavalos, que é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. E o meu genro também, que é o marido dela, estão na mesma área, né? Então isso aí é uma realização. Eu acho que o pai é a única pessoa, pais são as únicas pessoas que querem ver o sucesso do filho lá em cima, acima de vocês, e isso é ótimo, isso é maravilhoso. Para a gente terminar, Edmundo, tem uma pergunta fatídica do Fala Doutores, que é a minha grande busca Digo, de encontrar um padrão de sucesso entre a gente. O que que é o sucesso para você? Maravilha, meu amigo. Edmundo, eu queria te agradecer imensamente aí pelo que teu tempo, legal. pela oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais da tua história e de alguma forma divulgar isso para tanta gente que precisa. Uma das coisas que eu mais tento fazer aqui, Edmundo, é de alguma forma tentar conectar pessoas do bem e pessoas que passam aí pela jornada e conseguem marcar a vida da gente. E você é quase que uma unanimidade, elas unanimidade não existem, né? Mas a grande maioria dos colegas só tem aí gratidão e admiração aí pela tua jornada. Então, eu Legal. queria de verdade agradecer aí e dizer que foi uma baita honra ter você registrado aqui no Fala Doutores. Faz tuas considerações finais. E aí, ó, onde é que o pessoal te acha, tuas mídias? Estou sabendo agora que você está virando influencer também, então me fala isso, poxa. É DR de Mundo Martinelli, doutor DR de Mundo Martinelli, estou lá com o meu Instagramzinho. O Instagram da Paula tem 16 mil seguidores, uma coisa assim. O meu tem 3 mil, mas tá bom, eu chego lá. Vai chegando lá, devagar, um passinho de cada vez, Será? poxa vida. Será? Oh, com certeza. Então, é incrível esse podcast seu. Não imaginava, é uma conversa muito legal, né? Dá vontade de não terminar, né? Parece que você está recebendo tá parecendo que meus pacientes, você está recebendo uma visita em casa, um amigo, né? Eu não te conhecia, a gente se conhece rapidamente assim, e eu sinto que é uma pessoa que realmente sensacional você é. Parabéns pelo teu programa e por você mesmo. Você é um cara de sucesso também, pode ter certeza. Obrigado, Edmundo. Até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Maravilha. Até logo, gente.